Olá, turma de logística, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula, a parte 2 agora da matéria de embalagem e métodos de endereçamento. Na aula passada, a gente viu a importância das embalagens, né, como é que ela atua nos produtos, quais são as funções, os tipos de embalagem, a importância dela para a sociedade, para o meio ambiente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos de endereçamento. O que seria isso, né? Os métodos de endereçamento. Então, nós estamos falando especificamente da parte de estocagem, armazenagem de produtos. Quando você pensa num armazém, num almoxarifado, então você já deve ter se perguntado, né? Como é que eles colocam os materiais? Por que eles colocam os materiais em algumas prateleiras, em outras não? Por que umas ficam mais perto da porta, né, de entrada e saída, outras não? Outras ficam mais no fundo? Umas mercadorias ficam trancadas, né, sem acesso. Se você precisar pegar lá, você tem que pedir para uma pessoa ir lá pegar os itens de maior valor, enfim. Isso tudo, né, é baseado em critérios que eles adotam de endereçamento que nós vamos estudar aqui agora nessa aula. Tá bem, pessoal? Bom, lembrando sempre que no final de cada aula vai haver uma atividade que vocês deverão preencher e me entregar, e aí, nesse caso, vai estar valendo a presença da aula virtual. Tá ok, pessoal? Vamos dar sequência, então, agora nessa parte aqui da disciplina. Tá certo? Bom, métodos de endereçamento, né? Então, a gente tem que entender primeiro como é que são feitos os endereçamentos. Nós temos dois tipos, que nós vamos falar agora. Nós temos o endereçamento fixo e o endereçamento móvel, né? Então, a finalidade de estabelecer os meios necessários para proporcionar facilidade de identificar o endereço da guarda do material, tá certo? Implica em uma utilização, né, em utilizar uma codificação alfanumérica representativa do local da armazenagem. Então, vocês imaginam o seguinte, né? Aquelas ruas, né? Aqueles corredores do armazém. Então, você pode identificar, né? Se você olhar em uma planta baixa do armazém, por exemplo, você vai ver ali, a primeira figura, os porta-pallets, né? Então, você vai ter a rua A, rua B, rua C, rua D, rua E, rua F. Quer dizer, essa denominação de letras poderia ser de números também. Isso vai de empresa para empresa, daquilo que você quer identificar. Então, nós temos aí essas riscas, né, esses traços que são identificados como os porta-pallets, né? E aí cada um vai ter uma classificação. Por exemplo, se você olhar agora a planta baixa de um centro de distribuição, né, você vai ter as ruas, por exemplo, rua A, rua B, rua C, enfim. Vamos pegar lá a rua A. Então, olha só, você vai ter níveis, né? Então, ali ah, de altura, por exemplo. Então, você vai ter o A101, A201, A301, enfim. E à medida que você vai tendo lá os níveis, você pode identificar assim. Então, nesse caso aqui que você tem, ó, imagina que você está olhando para uma rua, né? Essa rua, ela é aqui no meio, né? Então, nós vamos estar aqui no meio. E você tem do lado esquerdo e do lado direito, né? Então, você pode identificar um porta-partes lá, né? Uns hackers com uns números ímpares e uns com números pares. Então, você vai ver que se o material estiver na A302, você vai saber que ele vai estar na rua A, no nível 3, né? No terceiro piso, no terceiro nível do porta-hack, né? Então, aqui você identifica, né, o local onde você vai estar colocando e estocando a sua mercadoria, tá certo? Obviamente, isso é um exemplo, você pode identificar de várias formas, você pode identificar por letras, números, códigos, enfim, isso vai de empresa para empresa. Isso aqui é só uma ideia genérica de como a gente faz uma identificação, uma numeração, para poder identificar onde estão as mercadorias dentro do armazém, ok? Bom, aqui ainda, pegando um exemplo, você pode determinar, por exemplo, rua 1, rua 2, né? Em vez de pôr letras. E aí você vai ter lá a prateleira. Então, vamos imaginar que uma mercadoria estivesse nessa prateleira aqui, na rua, né? Rua 1. Então, você pode identificar, ó, prateleira local, 040141A. Então, você pode identificar como a, no nível, na prateleira 4, na rua 1, né? No almoxarifado número 4, né? Na parte 1A, por exemplo. Então, você
identifica a mercadoria aqui, né? E assim por diante. Então, você vai ter, em cada local onde você tem uma mercadoria, você pode identificar a sua, o local onde ela fica instalado, né? Então, nesse caso aqui, local 04 se refere ao almoxarifado 4. O 01 significa que ele está na rua 1, né? O 4 significa que ele está na prateleira 4 e o 1A significa que ele está no nível 1A. Então, no caso aqui, ele está no chão. Se fosse 1B, 1C, eles poderiam estar em níveis diferentes de altura. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é um exemplo de como você pode criar um código de endereçamento baseado aqui nesse exemplo que eu dei para vocês. Tá certo? Bom, e aí, como eu falei para você, vamos ter dois métodos de endereçamento. Você tem um sistema de endereçamento fixo, que designa certa localização exclusiva para cada produto. Sistema simples de localização para poucos produtos armazenados. Nenhum tipo de codificação formal será necessário para poucos SKU, que são unidades, né, de estoque. E especialização da mão de obra. A desvantagem seria a possível criação de um espaço ocioso. Esse endereçamento fixo significa que é um almoxarifado pequeno, um local pequeno, né? Então, que eventualmente tem uma pessoa que toma conta daquele local, pode ser até uma sala, então você não precisa ter grandes, né, determinações, grandes especificações para você poder estocar um produto. Então, ele vai estar sempre naquela sala. Então, vai ter que ter uma pessoa que saiba onde está o material e ali ela mesma cria ali uma espécie de uma norma onde ela vai colocar o seu material. Isso a gente chama de sistema de endereçamento fixo, tá certo? Então, isso aí pode ter uma desvantagem de, eventualmente, você ter algum espaço ocioso, né? Porque você não vai ter um critério de armazenamento. Por outro lado, se você tem um sistema de endereçamento variável, que esse é o que vai importar para a gente vai trabalhar como a gente viu nos exemplos anteriores. Você pode determinar alguns tipos de locais no armazém onde você pode colocar as mercadorias. Então, designa qualquer espaço vazio disponível, possibilita o melhor uso da área. Você vai ter que ter necessariamente uma utilização de código de recuperação, que é aquela criação daquele código que eu dei no exemplo anterior, e deve-se ter um sistema de gerenciamento de armazém eficaz. Normalmente você tem um software que você faz essa codificação e essa localização, tá certo? Então, o sistema de endereçamento variável ele vai funcionar para grandes armazéns, grandes CDs, né? Onde existe uma área muito grande de estocagem que você tem que identificar onde ela está, a mercadoria, para quando você tiver necessidade dela, ir lá buscá-la, ok? Bom, e quais são esses fatores determinantes, né, no endereçamento? Então, ou seja, quando você vai estocar uma mercadoria, colocar ela em algum local, você tem que ter alguns critérios, esses fatores aí que a gente chama, né, que a gente vai falar também de métodos de endereçamento, né? Então, para cada tipo de mercadoria, eventualmente, você pode determinar um local no seu armazém aonde você vai colocá-lo, tá certo? Então, vamos lá. Quais são os principais critérios de armazenamento que a gente tem hoje, né, que são estudados, que fazem com que você possa colocar a mercadoria no melhor local, né? Ó, entre os critérios mais comuns que orientam a elaboração de normas de armazenamento, podem ser numerados os seguintes, né? Primeiro, rotatividade de materiais. A gente vai ver um por um aqui em detalhe, tá certo? Eu vou ler todos para vocês agora. Depois a gente vai explicando cada um. Rotatividade de materiais, volume e peso, ordem de entrada e saída, similaridade, ou seja, colocar os materiais de famílias iguais ou materiais que são similares, são próximos, né? São iguais dentro de uma mesma área, um critério de valor e um critério de acondicionamento e embalagem, tá certo? Vamos ver cada um deles aí para a gente entender um pouquinho. Tá certo? Então, quando a gente fala da rotatividade dos materiais, né? Ó, dentre os itens de material mantidos em estoque, existem aqueles que têm maior movimentação em relação a outros, né? Em virtude de sua utilização por maior número de usuários ou por outro qualquer motivo, né?
A esses materiais que entram e saem com maior frequência, deve ser dado um tratamento específico em relação à localização do armazém, ou seja, armazená-lo nas proximidades das portas, no setor de expedição, embalagem e picking. Então, ou seja, quando você tem um item, né, um material que você tem uma grande utilização, ou seja, uma movimentação maior em relação aos outros, o que é o ideal que você faça? É colocar esses materiais mais próximos das áreas de entrada e saída. Por quê? Porque você vai evitar de fazer deslocamentos desnecessários até buscar essa mercadoria. Imagina se você tem um armazém aí de 10 mil metros. Você não vai colocar no fundo do armazém um material que você usa todo dia, que está todo mundo requisitando lá. Vou pegar um exemplo, vamos pegar a EPI, por exemplo. Luva, capacete, eventualmente o pessoal está sempre trocando, né? Máscaras, eventualmente nas empresas. Você vai ter que deixar esses materiais ali próximo da onde você fica, ou seja, onde você vai ter que dar esse material, o requisitante vem e vai pegar esse material, ou seja, então com maior rotatividade. Então você não vai ter que ir lá no fundo do armazém buscar, ou se for uma mercadoria, ou se for uma matéria-prima que sempre utiliza, você tem que deixar lá mais na porta, né, onde você vai ter movimentação. Isso vai fazer com que você diminua a movimentação, diminua o risco de danos, você vai ter um menor esforço físico do operador, enfim. Então, a vantagem é você deixar essas mercadorias de maior rotatividade próximas dos locais de entrada e saída do armazém. Perfeito, pessoal? Um outro critério que sempre é adotado, né? Mas ainda, desculpa, vamos voltar a falar as vantagens, né? Que eu já tinha comentado, né? Esse procedimento oferece as seguintes vantagens: minimização do número de viagens entre áreas de estocagem e expedição, descongestiona o trânsito interno do almoxarifado, melhora o aproveitamento da mão de obra interna com menor desgaste físico dos operadores e maximização do tempo despendido na expedição do material. É aquilo que eu acabei de falar anteriormente, né? Então, esse critério de armazenamento traz essas vantagens, né, dentro do armazém. Um outro critério, né, que nós utilizamos também é um pouco também do mesmo entendimento que o da rotatividade. É o volume e peso do material. Da mesma forma, os itens mais volumosos e pesados devem ficar perto das portas para facilitar não só a sua conservação, como também a sua movimentação. Eles podem ser colocados em estrados ou pallets. Então, obviamente, de novo, se você tem uma mercadoria que tem um volume muito grande ou uma mercadoria com peso é muito grande, você também não vai colocar ela no local do armazém, onde você tem que fazer grandes trajetos ou grandes movimentações. Então, da mesma forma que quando você tem itens de maior rotatividade, de peso e volume, você tem que deixar também próximo das entradas e saídas para evitar também os desgastes de operador, de máquinas, menor trânsito, enfim, tudo aquilo que nós já vimos no item anterior. Tá certo, pessoal? Né? Um outro critério, esse aqui também é muito importante, isso aí a gente tem que sempre levar em conta, e eu digo também, não é nem só quando a gente está dentro de um ambiente corporativo, de uma empresa, né? Imaginando uma almoxarifado, um armazém. Isso serve também para as nossas casas, né? Quando você vai comprar, por exemplo, vai no mercado e compra aí algum item, né, que você sempre consome, leite, açúcar, sal, coisas que você sempre está consumindo, e aí, quando você compra, eventualmente você viu lá que você foi antes de você ir no mercado, você viu que só tinha um pacote de açúcar, por exemplo. Aí eu falei, eu vou lá comprar mais 3, né? Só que aí, na hora de você colocar ali, você tem que deixar aquele pacote que tinha anteriormente já para utilizar ele a próxima vez que você for consumir. Então, não utilizar aqueles que você acabou de comprar, não é verdade? Então, usa aqueles mais antigos. Então, esse critério de entrada e saída, né? Ele também é importante porque ele vai preservar o produto para evitar a sua deterioração, evitar que ele sofra eventualmente algum dano ou ele estrague, né? Ou mesmo perca a validade. Ó. Armazenar, observando esse critério, significa obedecer à ordem cronológica de saída, levando em conta a sua época de entrada, né? Isso quer dizer, as unidades estocadas há mais tempo devem sair primeiro, a fim de que não venham a ocorrer situações de esquecimento de itens de estoque, que pode causar oxidações, deterioração, obsoletismo,
perda das propriedades físicas, endurecimentos, ressecamentos e outras situações que impliquem perda de material. Fundamental no armazenamento de medicamentos e alimentos, o sistema FIFO, que é as iniciais da palavra inglesa que significa da expressão first in, first out, que significa o primeiro que entra é o primeiro que sai, tá certo? Então, sempre utilizar esse critério de entrada e saída, né, dos itens mais antigos, aqueles primeiros que entraram, eles têm que ser os primeiros que vão sair. Tá certo, pessoal? Então, isso é muito feito nos armazéns almoxarifados, exatamente para evitar todos esses problemas que estão relacionados aí no slide. Tá bem? Um outro critério, esse aqui é importante também, né? Ó, sempre que possível, que é o critério da similaridade. Similaridades, itens similares, itens iguais, ou próximos, ou da mesma família, né? Sempre que possível, os materiais devem ser armazenados considerando a sua similaridade com outros itens, que pode ser feito mais facilmente com o auxílio de catálogo de materiais. O agrupamento de materiais que apresentam características físicas, aplicações ou naturezas semelhantes em locais adjacentes facilita a sua localização, a movimentação e até a sua contagem. Então, pessoal, vocês imaginam, então, num almoxarifado, num armazém que você está lá estocando, por exemplo, itens de materiais elétricos. Então, normalmente ficam tudo no mesmo corredor. Os itens de cabos, fusíveis, lâmpadas, né, contatores, enfim. Itens que são da mesma família, que têm uma mesma utilização. Né, isso eu estou falando em níveis de almoxarifado. Então, por exemplo, você tem lá a parte de parafusos, né, arruelas, pregos, então, normalmente sempre ficam todos no mesmo parte do armazém, né? No mesmo corredor, na mesma prateleira. Se você pensar num supermercado, por exemplo, você já deve ter notado que quando você vai comprar lá o açúcar, então você vai ter lá o açúcar, ele vai ficar próximo da onde fica o mesmo corredor do café, por exemplo. Você sabe que você vai comprar café, opa, mas tem que comprar açúcar também, né? Ou tem que comprar o arroz, está junto com o feijão, que está junto com a farinha, eventualmente, né? Então, são critérios que o pessoal coloca para facilitar a sua localização e a sua identificação, tá certo? Então, esse critério é muito importante também. Então, você pode utilizar esse critério de similaridade dentro da sua área de estocagem, tá certo? Um outro critério, pessoal, é o de valor de material, né? O valor do material, então, ou seja, o valor financeiro que um determinado material representa para o estoque define a sua forma de armazenamento. Ó. As regras não diferem muito daquelas adotadas para os demais itens, porém, deve-se destacar que o local deve ser apropriado e proporcionar uma maior condição de segurança. Para os controles de estoque que utilizam o método denominados ABC ou curva ABC, podemos adiantar que os itens de materiais aqui tratados integram a letra A. Então, vamos por partes, né? O valor do material. Você tem, eventualmente, no seu armazém, no seu depósito, no seu CD, itens de maior valor. Esses itens de maior valor, obviamente, eles não podem ficar em áreas que têm uma grande circulação, que não tenha vigilância. Por quê? Porque eles estão suscetíveis a roubos, né? A furtos. Então, o ideal, quando você tem um item que é de valor significativo, que possa, né, ser suscetível de furtos e roubos, que ele fique numa área vigiada ou mesmo numa área trancada, restrita, então que poucas pessoas possam acessar essa área e que tenham, né, obviamente, autoridade e autorização para poder entrar nessas áreas. Então, normalmente são áreas que tenham, por exemplo, são fechadas, né, são trancadas, lacradas, e que algumas pessoas só que podem entrar para poder manusear esses produtos, né? E aí, exatamente, às vezes você pode adotar um sistema de vigilância com monitoramento por câmeras, né, e tudo mais. Então, veja, eu trabalhava aqui na Sebrae e ali a gente comprava estanho, né, porque o estanho era um metal que a gente utilizava ali no floating, né, numa parte lá do forno, para poder fazer a piscina de floating, para onde o vidro iria ser decantado.
E esse estanho era um material muito caro, né? Para vocês terem ideia, a gente comprava assim, coisa de 10 milhões de reais desse estanho, 600, 700 toneladas que a gente utilizava. E aí a gente deixava isso estocado com um vigia, inclusive, com um vigilante, né, armado para evitar qualquer problema, porque era um material muito visado para roubo, né? Com relação a essa parte de identificação da curva ABC, todo mundo já deve ter estudado aí, acho que vocês já devem ter visto esse método ABC. O método ABC é uma ferramenta, né, que nós utilizamos na gestão de estoques, onde a gente classifica os itens de maior relevância, aqueles itens mais importantes dos nossos estoques, em níveis A, né, no caso são os maiores, de valores maiores, B e C. Esses itens aqui, que eventualmente fiquem, né, reservados ou em áreas restritas, que têm um valor significativo, eles vão ser classificados com os níveis A, na curva ABC de estoque, tá certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida disso aí, de curva, se vocês não tiverem visto isso, me questionem que eu mando para vocês uma apresentaçãozinha de curva ABC, tá certo? Mas eu creio que vocês já devem ter visto isso em algumas outras aulas com os outros professores, tá certo, pessoal? Bom, e o último critério que a gente tem é o acondicionamento para a separação, né? Então, onde você tem a abertura das caixas ou embalagens, né, recebidas do fornecedor para a conferência dos materiais adquiridos é uma praxe. Porém, depois disso, deve-se lacrá-las novamente com aproveitamento da própria embalagem. Evidentemente, só se deve deixar desembalado o contingente de unidades necessárias à entrega do período. E, eventualmente, quando você compra um item, eles vêm com uma quantidade X na caixa, sei lá, 100 peças, por exemplo, 100 unidades. Só que você sabe que você utiliza ali, por exemplo, ao longo ali daquela semana, você vai ter um consumo mais ou menos de umas 10, 15 peças. Então, o que é o ideal para você não ficar abrindo e fechando a caixa, né? Você pode usar a própria caixa do material que veio para você poder fazer essa separação, né? Essa estocagem também. E aí você vai pegar, separar uma parte, né, desse material, deixá-los ali próximo de onde você vai entregá-los e lacrar a caixa novamente, né, quando você não for mais utilizá-lo. E essas embalagens têm que ficar também ali, mais ou menos próximas de onde você vai poder entregar o produto. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso. Esses são os critérios de armazenagem, né? Os critérios de endereçamento também que a gente tem, tá? O importante é vocês saberem, né? Então, que não é feito aleatoriamente esse tipo de coisa, tudo existe um sentido, né? Então, quando a gente tem que sempre olhar com outros olhos, principalmente nós que estudamos logística, que vivemos logística, quando você vai, até num supermercado mesmo, mas quando você entra nessas lojas de atacados, tipo um Spani, tipo um Atacadão, tipo um Tenda, note lá que vocês vão olhar que as ruas são identificadas, os racks onde são estocados os materiais, eles têm os critérios também. Vocês podem ir notando isso. Vocês vão ver que dentro de supermercados, os itens de similares estão todos dentro do mesmo corredor, né? Quem nunca, às vezes, vou comprar uma bebida, né? Sei lá, vou comprar um uísque ou comprar uma bebida mais cara, vocês vão ver que lá na prateleira nem tá, só tá a caixa, né? Se você for pegar o uísque mesmo, você tem que pagar primeiro no caixa e depois alguém vai lá no estoque, lá dentro de uma área que está lacrada, fechada a chave, pega a bebida e te entrega, né? Por que isso, né? Exatamente para evitar o furto. Então vocês veem que não é sem sentido tudo isso, né? Então tudo tem um critério, tudo tem um motivo. E é importante a gente saber, então, como funciona isso, principalmente na questão da logística. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula hoje. Foi uma aula um pouco mais rápida, né? Para a gente poder estar também não se alongando muito, né? As aulas não ficarem muito pesadas. Então, nossas aulas vão ser aí uma média mais ou menos de meia hora cada uma. Eu estou tentando fazer isso para não ficar tão cansativo para vocês também, tá certo? E para os arquivos não ficar muito pesados para serem baixados, apesar que as aulas ficam gravadas, vocês podem assistir. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, por WhatsApp,
que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. E lembrando de novo, pessoal, é importante vocês fazerem as atividades. No final de cada aula, sempre tem uma atividade para vocês responderem. Ela vale presença na aula virtual e vale nota também. Então, vocês têm que deixar isso, tem que ser criterioso e entregar dentro do prazo. Porque muitas vezes, eu não sei se vocês estão acompanhando ou não, então vocês vão acabar ficando com falta se vocês não entregarem dentro do prazo as atividades que são enviadas para vocês. Tá bem? Bom, então por enquanto é só. Obrigado, né? Fiquem com Deus aí. Até a próxima aula, pessoal. Tudo de bom para vocês.